Canadá com seu visto de trabalho. Vou contar primeiro pra vocês a minha experiência, como eu consegui o meu visto de trabalho. O meu marido, Pereirão, ele decidiu vir estudar no Canadá. E a gente tava namorando, na época ele era meu namorado, a gente já tava junto há uns 6 anos. E aí quando ele veio com essa bomba que ele queria morar fora, queria estudar fora, e a gente foi pesquisar formas de como eu pudesse vir com ele. A gente pesquisou imigração para outros países e a gente percebeu que o Canadá era um dos melhores para isso, para você vir junto com a sua família. Então a gente decidiu se casar para poder vir e descobrimos que quando o parceiro ou a parceira eles vêm estudar, isso dá direito ao parceiro ou parceira de conseguir o visto de trabalho. Não são todos que vão conseguir, mas grande parte consegue. Vocês precisam aplicar juntos, terem lá a certidão de casamento. E aí, o parceiro vindo estudar no college público, o companheiro consegue o visto de trabalho. E foi assim que eu consegui meu visto de trabalho. E você não precisa provar que você tem inglês ou não. Meu inglês era bem básico na época. E a gente conseguiu mesmo assim. Casamos em junho e em dezembro a gente veio para o Canadá. A gente aplicou mais ou menos nessa época, acho que a gente aplicou em setembro. Em dezembro a gente recebeu a aprovação. E aí foi quando a gente veio, foi tudo muito papum. E as outras formas de você conseguir o seu visto de trabalho, a segunda delas é quando uma empresa no Canadá te contrata para você vir. Então, eles vão pagar tudo para você. Se alguma empresa entrou em contato com você e tá pedindo dinheiro, falando, você precisa pagar $5.000 para entrevista, você precisa pagar $3.000 para não sei o quê. Fique atento que isso daí tem cheirinho de golpe. Então, quando uma empresa te contrata, eles precisam provar para o governo do Canadá que não tem mais ninguém bom aqui o suficiente para aquela vaga. Então, a pessoa no Brasil, ela tem que ser muito qualificada, ela tem que ser maravilhosa, ótima e precisa falar uma das línguas do país. Então, você vai passar por uma entrevista e tudo mais e a empresa vai arcar com os custos. A terceira opção, que eu também sei que alguns amigos vieram dessa forma, é quando você já está trabalhando há um tempo no Brasil em uma empresa internacional e você demonstra interesse por morar fora. E aí, quando abre uma vaga, uma posição no exterior, você pode aplicar para aquela vaga. Então, se você está numa empresa grande, converse sempre com o seu gerente, fale que você tem intenção de morar em outro país, fale, por exemplo, sobre o Canadá. Uma amiga, ela sempre conversava com o gerente dela falando que ela queria muito morar no Canadá. Um dia surgiu a vaga e aí ela aplicou e ela conseguiu vir para cá. Ela já estava na empresa há muitos anos, tinha muita experiência. E aí veio para cá já com visto de trabalho. Então essas são algumas formas que eu sei. Pode ser que existam outras, mas essas são as que eu sei e a forma que eu vim, que eu tenho meu visto de trabalho aqui. Muita gente me pergunta, se eu for estudando, se eu for com visto de turismo, eu posso trabalhar no Canadá? Primeiro, para estudantes. Estudantes, eles podem trabalhar part-time, mas às vezes as regras do governo mudam e acabam podendo trabalhar full-time. Mas acho que atualmente está part-time. E aí, part-time, você pode, por exemplo, trabalhar numa loja, né, part-time. O Pereirão trabalhou durante o college como part-time em uma loja de móveis aqui. Ele tinha que tirar tudo do caminhão, montar os móveis e tudo mais. E se você vier como turista, você não pode trabalhar. Ou se você vier também só estudar inglês, vamos supor, sei lá, 2 meses, você também não pode trabalhar. E aí, nesse caso, a pessoa não pode trabalhar, mas a gente sabe que acontece que algumas pessoas acabam trabalhando. E fica bem restrito. Se você estiver nessa situação, você precisa ter ciência que se você estiver vindo, planejando, visitar alguém e quer tirar um dinheirinho, por exemplo, só tem 2 opções, que é faxina ou construção. E são formas ilegais. Você não vai estar fazendo o que é correto dentro do país. E aí você precisa saber sobre isso. Qual é a diferença entre você ter o work permit e você não ter? Você está trabalhando de forma que não está sendo aprovada pelo governo. O work permit te dá todos os direitos de uma pessoa cidadã canadense. Por exemplo, você pode ter o benefício do seguro-desemprego. Se você se machucar no seu trabalho, você pode recorrer, né? Você pode entrar com auxílio e todas as outras coisas que um funcionário tem. Já quando você está trabalhando de uma forma que não é correta, por exemplo, que você tem um visto de turismo e está trabalhando, você não vai ter direito a nada. Então, se você se machucar, você não vai receber de lugar nenhum. Ou você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. E
esse é o ponto que as pessoas precisam pensar, né, antes de vir. Tem muita gente que às vezes vem e não sabe o ponto bom, o ponto ruim, as partes boas e negativas. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, que é pra, se você estiver vindo, seja lá qual for o seu visto, os seus planos, que você tem que estar ciente de tudo que você pode e não pode, de tudo que você vai conseguir usufruir ou não aqui do Canadá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, por favor, comenta aqui, curte, ativa o sininho pra mais e deixa aqui nos comentários sobre o mais que você quer saber aqui do Canadá. Beijo!